pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos juntos mais uma vez, agora para a nossa aula de número 9. Sou a professora Adriana e vou pedir para que vocês organizem o material e o espaço para que nós possamos começar a nossa aula. Volto já! Muito bem, material e espaço organizado, então vamos fazer as devidas anotações para dar início à nossa aula. Peço que anotem a data de hoje, a aula número 9, língua portuguesa. Volto já. Muito bem, tudo anotado? Então vamos relembrar a nossa aula anterior. Na aula anterior, nós trabalhamos com o texto que fala sobre o vício em games, né? Que já a partir de abril de 2022 ele será considerado como transtorno de saúde mental. Trabalhamos com o infográfico, relembramos do infográfico que já tínhamos trabalhado em aulas anteriores, né? Vimos quais são os elementos que compõem o infográfico, a importância do infográfico em um texto. Também trabalhamos com a reconstrução de um parágrafo, ou seja, nós fizemos o embaralhamento ali do parágrafo, tiramos ele da ordem e pedimos para que vocês reorganizassem esse parágrafo, certo? Até para que vocês entendessem a importância dos elementos de coesão, das retomadas que nós usamos, os elementos de retomadas que nós usamos no texto, a importância deles para construir um bom parágrafo. Também falamos, observamos ali no infográfico, onde trazia o perfil dos gamers, quantos milhões de jogadores, quantos jogadores eram considerados viciados, são considerados viciados, e também trouxemos dicas da OMS, onde ela apontava para nós como que nós podemos reconhecer se uma pessoa é viciada, né? Então ali ele fala sobre a falta de controle sobre o jogo, a frequência com que se joga, a intensidade e a duração do tempo que você fica nesse jogo, o aumento de prioridade que é dado ao jogo, né? Quando você põe o jogo acima de tudo, às vezes ele está na frente da sua alimentação, do seu bem-estar, certo? Falamos da escalada do tempo jogando,
afastamento do convívio social, né, que é bastante grave quando você se afasta desse convívio que é tão importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia. A gente não pode estar com muitas pessoas, mas com aquela que nós possamos estar, que nós façamos isso da melhor forma possível. E também falamos que a questão do vício em jogo, ela traz o baixo rendimento na escola e no trabalho, certo? Então vamos começar a aula de hoje. Hoje nós ainda iremos trabalhar, daremos continuidade ao texto, né? Para encerrarmos o texto, vício em games será considerado de transtorno de saúde mental. Iremos também verificar ali como tratar, como perceber, como saber se alguém está viciado, é um viciado e precisa de ajuda. E aí iremos trabalhar outros elementos que compõem o texto, certo? Então vejam lá comigo, só para retomar. Então primeiro nós trouxemos a classificação, o que a CID traria, qual a proposta, a partir de quando essa lei entraria em vigor. E aí também falamos sobre a dependência, como que nós podemos perceber que é uma dependência, certo? Falamos das similaridades entre as dependências, né? E a questão da abstinência. Então, por exemplo, há similaridade entre um dependente químico e um dependente, um viciado em jogos. Então, mostramos ali a irritabilidade, ansiedade, insônia, tremores, né? Essas eram as similaridades entre as dependências. Falamos também quanto aos fatores de predisposição. Quem que está predisposto, né? Lembram que nós falamos que fizemos a leitura no texto que os meninos têm mais predisposição, a idade com que eles mais acabam entrando nesse vício. Falamos dos elementos de retomada, vejam ali o além disso marcado, que é um elemento de retomada no texto. A outra palavrinha, nesses casos, também é um elemento de retomada. E agora vamos trabalhar a última, né, parte para finalizar esse texto. Então vejam, como saber o quê? Como saber se essa pessoa está viciada? Como que eu vou perceber os sinais? Então vejam lá, acompanhem comigo na tela. Em 2017, mais de 2 milhões de pessoas fizeram uso frequente de jogos eletrônicos, sendo 205 milhões deles latino-americanos. Entretanto, diferentes estudos apontam que apenas cerca de 3% dos jogadores podem ser considerados viciados. Como diferenciar, então, uma preferência saudável pelo hobby de um distúrbio? Então veja, ela vai nos mostrar agora como que eu consigo diferenciar. Por exemplo, eu sou um jogador, eu gosto no momento de descanso, já fiz o meu trabalho, já concluí a minha tarefa escolar e agora eu vou ter um momento de lazer, e esse meu momento de lazer é o jogo. Eu vou jogar um pouquinho porque eu não quero assistir, eu não quero fazer uma leitura, então esse meu momento de lazer é o jogo. Então vamos ver quando que ele passa a ser um distúrbio e quando ainda podemos considerar como algo saudável, como um hobby. Acompanhem comigo lá na telinha. Segundo a psicóloga e pesquisadora Julia Coury, a dependência costuma estar ligada à restrição e precarização de todos os aspectos da vida, como piora no desempenho escolar ou profissional, afastamento de familiares, amigos e cônjuges. O que não é normal é o jovem abandonar as atividades que ele fazia antes, começar a faltar às aulas, abandonar os grupos de amizades, deixar de realizar atividades básicas do dia a dia, como comer, dormir ou tomar banho, esclarece. Então vejam, ali ela mostra para nós, ela aponta para nós todos os problemas, né? Tudo que ele vai
que nós podemos perceber quando isso já deixou de ser um hobby, um lazer e passa a ser um distúrbio, um vício, certo? Pessoal, só para retomar, vocês lembram ali do uso das aspas que nós trabalhamos na aula anterior? E quando eu coloco ali, por exemplo, esclarece, é porque eu fiz o uso do discurso direto, né? E eu estou ali, foi mantido exatamente como a psicóloga falou. Então, por isso, o uso das aspas. E depois, para eu saber quem esclarece, a psicóloga, ok? Continuando então com o texto. Vejam ali que nós marcamos, que foi marcado o elemento de retomada novamente, e acompanhem comigo. Assim, a melhor maneira de se identificar um comportamento obsessivo é por meio da comparação do comportamento antes e depois do início do contato com os jogos. Para identificar o aumento de fatores como agressividade, irritabilidade e isolamento. Através dessa comparação, é possível identificar se existe a necessidade de procurar os profissionais de saúde mental em busca de um diagnóstico. Finaliza a Júlia. Então, novamente, está ali marcado para vocês o uso do discurso direto, onde foi usada as aspas, né? Para apontar que foi a psicóloga Júlia Coure que falou, certo? Pessoal, então vejam. Analisando os dados do texto, vício em games será considerado um transtorno de saúde mental? Faça a correspondência. Então, vocês vão observar ali 2.205.000.000, cerca de 3%, e vão corresponder com o que diz a respeito. 2 milhões. O que é 2 milhões? Latinos-americanos que fizeram uso frequente de jogos, jogadores que podem ser considerados viciados, pessoas que fizeram uso frequente de jogos eletrônicos. Então eu vou pedir para que vocês anotem no caderninho de vocês e volto já para nós conferirmos. Ok, vamos conferir juntos então? Acompanhem lá comigo na tela. 2 bilhões de pessoas que fizeram uso frequente de jogos eletrônicos. 205 milhões latino-americanos que fizeram uso frequente de jogos eletrônicos. E cerca de 3% jogadores que podem ser viciados. Ok? Conferiram aí? Vamos para a próxima. Esse texto que nós trabalhamos aí ao longo das aulas, uma sequência acho que de 4 aulas,
Que gênero textual será que ele é? Então eu vou fazer o questionamento para vocês e vou dar um tempinho para responder. Acompanhem lá comigo. Os gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. O texto Vício em Games será considerado transtorno de saúde mental. Pertence a qual gênero? Reportagem, notícia, crônica ou entrevista? Vou dar um tempo para vocês fazerem as anotações e volto já. Vamos conferir juntos? Então, a qual gênero textual pertence o texto que nós trabalhamos ao longo das nossas aulas? Vamos conferir? Reportagem, certo? Então, o texto Vício em Games será considerado transtorno de saúde mental? É uma reportagem, né? Ela aborda o assunto, traz o assunto, informações a respeito desse transtorno que é tão sério e que precisa ser tratado. Vamos ver o que o dicionário traz para nós a respeito do gênero reportagem? Acompanhem comigo na tela. Reportagem, ele é um substantivo feminino. Então, o primeiro verbete diz: atividade jornalística que compreende gerar cobertura de acontecimento, apuração de fatos, pesquisa de assunto, interpretação de informações e redação de texto final. 2. O resultado escrito, filmado, televisionado da reportagem. E 3, o conjunto ou a classe de repórteres. Então, essa é a definição que o dicionário Caldas Aulete trouxe para nós. Pessoal, pensando na reportagem, em quais suportes vocês imaginam ou vocês, acompanham as reportagens? Porque a gente sempre está lendo uma coisinha ou outra, às vezes não que vá procurar, mas sempre estamos lendo uma reportagem ou outra. Então, em quais suportes, eles geralmente aparecem? Vamos conferir?
As reportagens aparecem geralmente nos jornais, né, escritos, as revistas também publicam reportagem, mas as reportagens elas são mais enfatizadas pelas revistas. E por que isso acontece? Devido à possibilidade de dar aprofundamento ao assunto, né? E vocês sabem quais são as características desse gênero? Então, primeiro vamos só conferir ali nas imagens. Vejam comigo. Eu tenho o jornal, né? O jornal impresso, o jornal televisivo, eu tenho a revista, também eu tenho as reportagens no rádio e na internet. Além de vocês conferirem na imagem quais são, né, os canais que trazem reportagem, que trazem as reportagens para nós, vocês sabem quais são as características que nós encontramos nesse gênero? Ele é um gênero textual jornalístico não literário e é veiculado por meios de comunicação. Então, como eu já falei anteriormente, jornais, revistas, televisão, internet, rádio e outros tantos aí. Esse tipo de texto, ele tem, além do intuito de informar, ao mesmo tempo ele prevê criar uma opinião nos leitores, certo? Então ele possui uma função social importante, que é ser formador de opinião. Então, por exemplo, quando nós fizemos a leitura desse texto, Vício em Games será considerado transtorno de saúde mental, será que eu, como jogadora ou mãe de um adolescente, de repente, que eu veja que está se distanciando, que apresente todos aqueles comportamentos, eu não vou mudar a minha visão a respeito do tempo que o meu filho se afasta, do tempo que o meu filho fica na internet, na frente do celular, porque a reportagem nos trouxe muitas informações, né? Talvez muita gente nem sabia ainda que ela será, a partir de abril de 2022, considerada como um transtorno de saúde mental e que irá precisar de tratamento, sim, com pessoas especializadas no assunto, ok? Essa reportagem, vejam aonde ela foi veiculada. Então, nós trouxemos aqui a reportagem no suporte original dela. Foi do site da Faculdade de Medicina, a UFMG, que é uma revista eletrônica, e apresentou essa reportagem. A setinha ali, ela aponta então, né, o site ali da faculdade, para deixar bem claro para vocês. Acompanhem comigo na tela agora a estrutura do gênero reportagem. Então vejam, a reportagem é um gênero textual que apresenta informações detalhadas sobre temas específicos e ou assuntos de grande relevância, baseados na formação e na análise direta de fatos e de dados relacionados. Toda reportagem tem um título, certo? E esse título é destacado no texto, é a síntese sugestiva da reportagem. Sua função é chamar a atenção do leitor. Então, sempre que vocês verem uma reportagem, vocês vão observar, e nós já vamos para o próximo slide, vocês vão perceber isso, que o título ele é destacado, ele tem uma letra diferenciada, às vezes ele está até em outra cor, para chamar a atenção, para atiçar a curiosidade do leitor a olhar para aquela reportagem e ter a vontade de fazer a leitura, certo? O título secundário, né? Então, além do título, nós temos o título secundário. Qual que é a função dele? Ele é situado logo abaixo do título, procura apresentar de maneira resumida informações básicas sobre o texto, ok? E a lead, qual que é a função da lead na reportagem? Então, na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter informações mais importantes que serão decorridas pelo autor. Então, ali, logo nos primeiros parágrafos, nós temos a lead, e aí ela já vai apresentar, ela vai nos situar sobre o que a reportagem vai falar, ok?
O corpo do texto, então é quando eu desenvolvo, quando eu escrevo o meu texto, né? Quando ali eu vou desenvolvendo o assunto que foi colocado lá no título do texto, né? E eu não posso perder de vista o que foi apresentado na lead. Então, se a lead me situou, o texto vai falar sobre isso, eu não posso perder isso de vista, eu não posso me distanciar disso. Nessa parte, o que o repórter faz? Ele reúne todas as informações e as apresenta num texto. E esse texto ele deve ser coeso e coerente, certo? A conclusão. Então, na conclusão da reportagem, o repórter tem por objetivo retomar e confirmar as informações apresentadas anteriormente. Além disso, procura fechar o texto com algumas reflexões. A estrutura da reportagem não segue um padrão, um modelo fixo, principalmente no corpo do texto. Isso ocorre porque cada repórter costuma ter um estilo próprio e o adapta aos formatos de cada meio de comunicação. Muitas reportagens apresentam fotografias, gráficos, tabelas, mapas, entre outros recursos, a fim de explorar dados estatísticos e fornecer outras referências. Esses recursos visuais recebem o nome de iconografia e facilitam a compreensão de determinadas mensagens pelos leitores. Então vejam quantas particularidades, quanta coisa o repórter, né, o autor, quem vai escrever essa reportagem, ele tem que ter como cuidado para que essa reportagem, ao final dela, ela me leve, ela se torne interessante, que seja uma leitura que eu me sinta bem fazendo essa leitura, ok? Então vamos acompanhar agora no texto que nós fizemos todo esse trabalho, cada um desses itens que eu falei. Então vejam lá comigo, vício em games será considerado transtorno de saúde mental. Então ele tá ali, ele tá maior, né, que o título secundário, certo? Logo em seguida eu tenho o título secundário e já apresenta também ali quando que foi essa reportagem, certo? Muito bem. Logo abaixo do título e do título secundário, nós temos a lead. Acompanhem comigo. Ela diz assim: a nova classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, a CID-11, tem a previsão para entrar em vigor em 2022. Anunciada pela Organização Mundial de Saúde, a 11ª revisão traz mudanças como a inclusão do distúrbio de games como um problema de saúde mental. Então ali eu tenho todas, ele apresenta sobre o que vai discorrer, o que será falado ao longo da reportagem, certo? Então vejam, geralmente na reportagem eu tenho as perguntas: onde, como, porquê, quando. E aí, eu destaquei aqui para vocês, por exemplo, para vocês entenderem melhor. Então vejam, o que? A pergunta seria o que? Sobre o que ele vai falar nessa reportagem? Em vermelho está a nova classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, né? Aí eu tenho a CID-11 e aí quando que ela vai acontecer? Ela tem a previsão para entrar em vigor a partir de 2022, certo? O que, por exemplo, a 11ª revisão traz mudanças como a inclusão do distúrbio de games como um problema de saúde mental. Por que essa reportagem? O porquê dessa reportagem? Porque a nova classificação por parte da OMS, ela visa ajudar governos, agências de saúde e pais a identificar riscos e promover tratamentos a esse distúrbio. O porquê que foi criada essa reportagem? Com a intenção de ajudar pessoas, né, ajudar o governo a solucionar um problema tão grave que é o distúrbio do vício em games. Então vamos anotar. A reportagem mostra ao leitor várias posições e dados, com a diversidade de informações.
ela não possui uma estrutura rígida. Assim, pode ser composta por entrevistas, depoimentos, dados estatísticos, entre outros. Sobre o texto, vício em games será considerado transtorno de saúde mental? Responda. Que assunto é tratado no texto? Então, eu vou dar um tempo para vocês refletirem sobre qual assunto foi tratado no texto e volto já. Então vamos ver juntos que assunto é tratado no texto. Qual assunto foi falado, foi tão debatido nesse texto? Então foi o vício em games, né? E tudo que ele pode causar, certo? Acompanhem comigo. Vício em games será considerado transtorno de saúde mental. O título principal apresenta uma variação, tanto no desenho como no tamanho das letras. Comente. Qual seria a intenção? Por que será que esse título foi usado uma letra diferente, uma cor diferente? Qual a intenção? Eu já comentei sobre isso com vocês. Então vou dar um tempinho para vocês responderem e volto já. Ok, então qual a intenção? O que vocês anotaram aí? A intenção é para chamar a atenção do leitor, né? Para quando eu esteja folheando uma revista, um jornal, aquela letra diferenciada, a cor, ela chame a minha atenção e me leve à leitura, à curiosidade de realizar a leitura dessa reportagem, ok? Então vamos ver as principais características do gênero. Nós já falamos da estrutura e agora nós vamos falar das principais características. Ele é um texto escrito em terceira pessoa, temos a presença de títulos, focos em temas sociais, políticos, econômicos, né? Então pensem, qual foi o foco, qual era o tema que estava sendo trabalhado? Social, político ou econômico? É uma linguagem formal e dinâmica, né? Ele não vai usar gírias, ele não vai usar uma linguagem informal em uma reportagem, porque ela atinge todos os níveis de leitor. Então, eu tenho que respeitar essa linguagem. Faz uso do discurso direto e indireto, como nós já estudamos. Faz uso da objetividade e subjetividade.
e sempre o texto estará assinado pelos ou pelo autor, ok? Eu tenho o título que está destacado, certo? A presença do título. O que mais que eu tenho? A presença aqui marcada em azul ali do discurso direto, certo? Ele também traz informações, por exemplo, eu falei anteriormente lá, que ele traz, por exemplo, dados estatísticos para comprovar, né? Também temos isso ali. E aí a assinatura do autor do texto, né? E quem fez a edição dessa reportagem. Também a linguagem, vocês puderam acompanhar ao longo do texto a linguagem que foi usada, os elementos de retomada, muito bem escrito, o texto foi muito bem costurado, né? Ela sempre que ela precisava fazer a retomada sobre um determinado assunto, ela usou muito bem os elementos, certo? Vamos anotar então? Vejam lá comigo. A citação de um especialista no assunto, o uso de dados estatísticos e informações complementares, tem como função na reportagem. Então, quando eu uso a fala, né, a citação, né, por exemplo, ali na nossa reportagem, quem era? A Júlia, né, a psicóloga Júlia Cury. Então, quando eu faço uso da citação de um especialista, ou eu apresento um dado estatístico, eu apresento um infográfico, qual que é a função desses elementos na reportagem? Tornar a leitura do texto mais agradável? Dar maior credibilidade ao texto? Incentivar leituras do texto? Ou despertar o leitor para o que acontece ao seu redor? Vou deixar vocês responderem e volto já. Vamos conferir então qual é a importância, ou por que é importante usar a citação de um especialista, os dados estatísticos e todos esses outros elementos que nós constatamos nas reportagens, né? Qual a função deles no texto? Como foi usado, por exemplo, a psicóloga e pesquisadora Júlia Cury? Vamos conferir? Então, a função de trazer a citação, de trazer a fala dela para essa reportagem ou para outras reportagens, quando eu trago fala, citações, dados, é dar maior credibilidade ao texto, certo? Porque foi um especialista, alguém que entende do assunto, porque foi feita uma pesquisa e eu tenho esses dados sobre o assunto, são dados comprovados. Então, essa é a importância para dar maior credibilidade ao texto. Ok? Após estudar as características do gênero reportagem, responda qual é a finalidade dele. Então, ele possui a função social de narrar um acontecimento, possui a função social de convidar para um determinado evento, possui a função social de informar e, ao mesmo tempo, criar uma opinião nos leitores, possui a função social de divertir e satirizar. Vou dar um tempo para vocês pensarem e responderem e volto já.
Então vamos ver qual é a finalidade do gênero reportagem, qual a função dele, né? Vamos conferir juntos? Então ele possui a função social de informar e ao mesmo tempo criar uma opinião nos leitores. Então ao mesmo tempo que eu estou me informando sobre aquele assunto, eu também vou criar uma opinião a respeito dele, né? Eu vou a função dele é ser, além de informar, formador de opinião, ok? Pessoal, vejam, aqui eu tenho então o corpo do texto, né, aonde foi desenvolvido toda a questão do texto, do tema, do que o repórter trouxe para nós, as informações sobre o que ele queria falar na reportagem, a opinião e até os estudos que a psicóloga e pesquisadora fez sobre o assunto, ele desenvolveu todinho aqui no corpo do texto, né? Para que nós possamos ter melhor informação sobre o assunto, para que nós possamos entender do que está sendo tratado, ok? E aí eu tenho o que? A conclusão do texto, né? Onde ele conclui tudo que foi falado, ele às vezes até faz uma retomada para fazer esse fechamento a respeito de tudo que foi falado no texto. Então acompanhem comigo ali. Assim, a melhor maneira de se identificar um comportamento obsessivo é por meio da comparação do comportamento, antes e depois do início do contato com os jogos, para identificar o aumento de fatores como agressividade, irritabilidade e isolamento. Através dessa comparação, é possível identificar se existe a necessidade de procurar os profissionais da saúde mental em busca de um diagnóstico. Finaliza a Júlia. Então vejam, ela falou dos sintomas, das características da pessoa que está viciada, fez comparações com os vícios, né? O vício em game, o dependente químico, enfim, ela trouxe todas essas informações para nós. E aí ela finaliza dizendo o quê? Que eu só vou conseguir identificar se eu tenho um viciado, se eu sou uma viciada em gamers ou nas tecnologias, né? Se eu fizer todas essas comparações, e fazendo todas essas comparações eu conseguir identificar lá pelo menos 3 características que foram apontadas ao longo do texto, aí sim eu vou conseguir identificar o meu possível viciado em games, e aí procurar o tratamento devido, né, com especialista. Enfim, então só para vocês entenderem ali, retomando. Conclusão: tem por objetivo retomar e confirmar informações apresentadas anteriormente e procura fechar as reflexões. Assinada por Alexandre Bueno, edição de Carla Scargliati, certo? Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula e concluímos esse texto. Na aula de hoje nós conhecemos não porque vocês já trabalharam, já estudaram com o gênero reportagem, mas puderam aprofundar um pouquinho mais a respeito do gênero, certo? Então viram as características, a estrutura da reportagem, o que tem que ter lá nessa reportagem, por que aquele título ele foi identificado, foi escrito, por exemplo, com uma letra diferente, com uma cor para chamar a atenção, ok? Espero que vocês tenham entendido, compreendido bem a aula e por hoje nós finalizamos. Novamente deixo para vocês aqui o meu recado para que tomem bastante cuidado, porque a pandemia ainda está aí e precisamos nos cuidar para que breve possamos estar juntos, ok? Um grande beijo!